Bela, o mais recente livro de Ana Cristina Silva, é um romance biográfico dedicado a Flor Bela Espanca. A sua obra poética, a obra poética de Flor Bela, encontra-se hoje já no panteão da poesia portuguesa, mas é indissociável da vida que a autora levou durante aqueles curtos anos em que viveu. Uma vida exatamente curta, de apenas 36 anos, que começou de maneira pouquíssimo comum e que terminou num suicídio há mais de 90 anos. Olá, Ana Cristina. Obrigada por me convidares mais uma vez. Obrigada, é um prazer falar contigo. Tu és uma habitué aqui da Rádio Alfa e agora de Luz ao Jornal. É, para aí a segunda ou terceira vez, não me lembro Acho bem. que é a terceira, acho que é a Acho que é a terceira. terceira. És a recordista mundial. Obrigada por ser a recordista. Ana, tu publicaste este livro pela primeira vez há 15 anos na Âmbar. Na verdade, este Bela é na verdade o teu terceiro romance. É. Por que Quer dizer, por acaso é razão o quarto. regressaste? É o quarto? É o Pois, não quarto, estou a me quer enganar. dizer, é o quarto em termos daquilo que eu escrevi, porque depois o Hum. terceiro foi publicado como o quinto. Ok, então, portanto, é o teu terceiro romance publicado. É Exatamente. isso, afinal não estava assim tão enganado. Olha, mas por que razão regressaste a ele nesta Por altura? um convite. Que convite? Foi por um convite. Não fui eu que. Mas tive muito prazer em regressar a ele. Como foi publicado há 15 anos, eu já nem me lembrava o que é que tinha escrito, como é evidente. Claro. E porque fazia 90 anos, o ano passado, o livro é do ano passado, de outubro do ano passado, fazia 90 anos do aniversário da morte da Flor Bela Espanca, e portanto ela é, apesar de tudo, como eu disse a alguns, se calhar o único ícone feminino da literatura portuguesa. Tu reconheces a figura da Flor Bela. Chamaste-lhe diva, numa entrevista Exatamente. chamaste-lhe de diva. Exatamente. E, portanto, é um livro que eu tinha, não me lembrava bem, mas sei que tinha especial apreço, porque foi um livro, talvez, onde eu mais confluí os meus conhecimentos enquanto psicóloga com a literatura. Porque quando escrevi, primeiro eu fui inspirada por um livro da Carol Jones Oates sobre a Marilyn Monroe, que foi publicado nessa altura, chamado Blonde. E nesse livro da Blonde, é muito claro que a Marilyn Monroe é aquilo que se chama uma personalidade limite. E aquilo que eu achei que a Flor Bela Espanca, estudando muito afincadamente na altura e voltando a isso, a correspondência, os poemas, a história de vida, etc., sobretudo os poemas, é que ela era uma personalidade limite. Uma personalidade limite é, no fundo, uma desesperada por fatores de abandono. E que Diz-se compensava. borderline, não é esse palavrão em Exatamente, inglês que se utiliza. é, borderline. E, portanto, deu um particular. Quer dizer, se calhar eu faço isso sempre em tudo, mas também houve outros livros em que eu estudei o Sim, luto. os teus romances são muito. Têm uma complexidade psicológica. Tu és psicóloga, não é? Portanto, tu Sim, és professora no ISPA, não é? E, portanto, tens uma complexidade psicológica e emocional muito grande, todos os teus livros. E é isto também que se passa aqui no Flor Bela. É isso que eu te queria perguntar. Se tu recebesses, como psicóloga, se recebesses a Flor Bela no teu consultório, que diagnóstico lhe farias? Era esse do borderline? Explica-nos é. melhor. O borderline é uma personalidade em que os vínculos afetivos iniciais são muito frágeis. E foi isso que aconteceu na Flor Bela. A Flor Bela tem um nascimento incrível. Incrível, aliás, isso é descrito no romance, até às vezes há aspectos que são mais abordados do que a própria vida da Flor Bela, que é a história do pai ter uma amante e depois, com o conhecimento da mulher legítima, e ela ser criada desde ter idade pela mulher legítima e a mãe ir lá amamentar a criança, sendo que a mãe, com o facto de ser forçada a abandonar a criança, A mãe biológica, porque a é mãe melhor ainda biológica, dizer assim, não é? A mãe exatamente, biológica. não ficou muito bem da cabeça, digamos assim, não ficou. Portanto, esse choque entre as duas mulheres pela disputa de uma criança, e devo dizer que isto corresponde, se calhar, já não sei onde é que começa a realidade e a minha imaginação, porque eu vi Claro, essa imagem. E, portanto, tu sabes, também te acontece, faz parte claro, das claro. facilidades de escrever.
senão a gente não continuava. E, portanto, ela, claro, e depois isso vê-se muito na poesia dela. Eu estudei muito a poesia dela e, portanto, eu não consigo distinguir muito a vida ficcional, a vida literária da Flor Bela Espanca da sua vida real. Nem acho que ela fosse capaz de o fazer, porque os temas predominantes desses poemas, que são o amor e a procura de um amor, aliás, pela aquela canção célebre, o amor, a morte, o prince charmant. A busca do prince charmant, não é? Exatamente, o prince charmant. E a superioridade de ser poeta é ser maior, que é uma forma de compensar essa quase inferioridade afetiva. Portanto, estão lá claramente marcadas aquilo que é, digamos assim, os traços fundamentais da sua personalidade, que eu depois procurei transpor, não sei se bem ou se mal, para o romance. Eu encontro-os na poesia e encontro-os na natureza das relações. E depois, de algum modo, partindo desta hipótese, a própria vida dela me confirma esta hipótese. Claro. Era extremamente invulgar naquela época ter 3 maridos e um ou outro amante. Não ao mesmo tempo. Ainda seria mais invulgar. Exatamente. Assim, ela casou 3 vezes. Mas sabes, como tu sabes, eu sou de Matosinhos, terra onde ela foi viver com o terceiro marido, que era médico, e onde se suicidou. E eu vivia na mesma rua, em frente à casa onde ela se suicidou. E, portanto, sempre tive esta proximidade até escolar, porque nós, como ela tinha vivido em Matosinhos, lá nas escolas de Matosinhos falávamos muito da Flor Bela Espanca, e estudava. Eu não sou grande fã da poesia da Flor Bela Espanca. Eu também não, curiosamente. Assim, pronto, não gosto muito, mas tem qualidade, não é? Mas pronto, mas eu achava muita piada à vida dela, que começou dessa maneira, estranhíssima, da madrasta ter autorizado ao marido para ir lá com a criada, para ter um filho com a criada, porque a madrasta era estéril, não era? Era estéril, pronto. E foi assim uma espécie de favor para ter a filha. Mas uma das coisas que eu me lembro era daquela relação estranhíssima que ela tinha com a Peles. Sim. Que era o seu irmão, que eu nunca percebi muito bem que tipo de relação é quase uma coisa assim meio freudiana. O que é que... Fala-nos um bocadinho dessa relação. Eu, por acaso, não fui tanto por aí. Há só uma cena que a coisa se insinua ligeiramente. Eu acho que o Apeles foi o único fator estruturante da vida dela, o único elemento que foi seguro. Nem a madrinha, a loira, aparece lá a loira, era assim como ela, mas era de facto como ela a chamava, a loira, o que não é propriamente um epíteto muito afetivo. Muito abonatório, não é? Exatamente. A loira, o pai, o primeiro desgosto amoroso, os maridos, etc., ninguém foi seguro, até porque ela, exatamente, muitas vezes os borderlines também têm uma tendência para abandonar para não serem abandonados. E a única figura que se manteve fixa, segura nos seus afetos, e que ela teve uma relação quase de proteção, de amor profundo e incondicional, foi com a Peles. Não tanto naquela dimensão que paira, que ela teria tido uma relação quase incestuosa, apesar de estar lá, de haver ali um ponto... Era isso que fazia um grande sucesso quando nós, adolescentes, estudávamos a Flor Bela Espanca. Exatamente. Mas eu acho que não. Agora, quando ele se suicidou, não sabe se ele se suicidou, ele também teve um desgosto amoroso e teve um acidente de avião aqui perto, em Alverca, no Tejo. E ela foi abaixo completamente, é aí que começa a morte da Flor Bela. Porque o elemento exterior que a agarrava, que mantinha junto todos esses elementos de desespero, foi-se embora. E ela deixou de se conseguir organizar. Para ajudar isso, o marido dela, há algumas vozes que dizem que se casou com ela para ter uma certa fachada, portanto seria mais ou menos bissexual. E ela teve um amante, em relação ao qual tive também, que era um pianista, um médico
que era, em relação ao qual teve também alguma paixão, isto no último ano, mas também que a abandonou. E, portanto, essa destruturação, a morte, e isso também faz parte das características dos borderlines e dos deprimidos. A morte não é a morte, não é querer morrer, é querer o alívio de tanta dor. Claro. E, portanto, a dor subposta. Sim. Olha, nós estamos a viver hoje um momento político importante em relação à emancipação da mulher, à luta pela emancipação da mulher, o movimento feminista e tal. Tu achas que naquela altura, estamos a falar finais do XIX, início do século XX, estamos a falar de Primeira República, não é? A Flor Bela Espanca pode ser erguido como um ícone feminista, se quiseres. Ela foi pioneira em muitas coisas. Eu não acho que ela tenha feito, aliás, se calhar eu ponho sempre um travo de mulheres fortes, que eu gosto. Sim. Eu acho que ela, ou seja, ela era feminista, mas não no sentido de ter consciência social, percebes? Ela era porque ela queria a sua liberdade. Portanto, tinha Ou seja, aquela. não era exatamente como uma emancipadora, como Exatamente, as sufragistas exatamente, inglesas, mas sim era exatamente. mais uma questão individualista. É isso? Exatamente, exato. Portanto, ela, quer dizer, ela enfrentou Évora, que era uma terra profundamente tradicional, andou de calças no princípio do século XX, ali. Que era um escândalo, não era? Um Era um escândalo, escândalo. ela foi apedrejada por Claro. miúdos. Ela foi para a universidade quando era raríssimo, e lutou para ir para a universidade quando era raríssimo as mulheres irem para a universidade. E, portanto, e lutou para ser publicada. Isso era ela era da província. Havia um certo meio intelectual que não era muito, ainda hoje, não é? Muito acolhedor para as mulheres. E, portanto, ela, de facto, só viu um livro publicado em vida e depois o outro ia ser publicado. Mas não foi a escrita, que foi algo extremamente estruturador. Portanto, ela viu as provas das charnecas em flor, mas não foi suficiente para aprender a vida. E, Ok. portanto, é uma personalidade de facto fascinante É, sem enquanto. dúvida, sem dúvida. Eu cresci na adolescência a estudar e a entrar naquela vida, naquela poesia extraordinária. Bem, Cristina, muito obrigado por teres falado Obrigado, connosco. eu. Bem, aí quem nos escuta, quem nos vê, não se esqueça, Bela, editada pela editora Bertrand, encontra-se à venda nas livrarias portuguesas de França e pode ser requisitado também na biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio.